Uma das coisas que mais existem no inglês são formas contraídas. O que seria isso? São pequenas abreviações que existem na língua, por exemplo. O verbo to be tem abreviações, os verbos modais têm abreviações. Então, quando a gente fala do inglês que é realmente falado no dia a dia, os nativos eles utilizam essas abreviações para se comunicar, porque ninguém quer ficar falando de uma forma assim muito longa, né? Ninguém quer ficar se estendendo na comunicação. Quando a gente se comunica no dia a dia, tudo acontece de forma muito dinâmica, muito prática, muito rápida. Então, os nativos eles utilizam essas formas contraídas do inglês. Só que o que acontece é que muitas pessoas que estão estudando inglês, elas acabam deixando batida essa parte, elas acham que não é importante, elas não praticam a pronúncia das principais formas contraídas do inglês. E aí o que acontece é que quando você se depara com alguém, com algum nativo falando inglês no dia a dia, se você não sabe a pronúncia dessas formas contraídas, você então não vai saber se comunicar, você não vai saber o que aquela pessoa está falando, né? Porque você vai ter a impressão que ela está falando rápido demais, mas na verdade ela só está utilizando as abreviações que são comuns do inglês. Então, sem dúvidas, esse é o primeiro motivo pelo qual as pessoas acham que os nativos falam rápido demais. Elas não entendem as formas contraídas do inglês e não aprenderam a pronúncia. Mas fiquem aqui comigo que eu já vou passar para vocês aqui algumas formas contraídas muito comuns no dia a dia. E aí vocês vão entender um pouquinho mais na prática do que eu estou falando, né? Para vocês verem como que faz diferença vocês entenderem essas formas contraídas na hora de se comunicar no dia a dia, tá? O próximo motivo pelo qual você tem a impressão de que os nativos falam rápido demais é porque você não pratica o listening corretamente para entender como eles falam. Gente, se você não pratica listening no inglês, se você simplesmente estuda, por exemplo, baseado só na gramática, ou se você simplesmente só lê, só às vezes vê ali um conteúdo ou outro em inglês, mas não pratica o seu listening de forma ativa, então realmente você vai ter muita dificuldade, gente. Porque pode ser que de início, quando você esteja praticando o seu listening, você realmente acha que os nativos estão falando rápido demais. Só que, gente, isso é prática, tá? Porque o listening ele deve ser praticado junto com o speaking todos os dias. É o que eu falo para os meus alunos e o que eu recomendo também que vocês façam, tá? Vocês têm que entrar em contato com conteúdos em inglês todos os dias. Tem que realmente se habituar a ouvir todos os dias. Por quê? É muito também com a prática que você vai adquirindo esse hábito. Mas é claro que você só vai conseguir praticar o listening corretamente se você entende a pronúncia das formas contraídas do inglês, né? Porque se você também não entender, você não vai saber identificar elas no listening. Então, só recapitulando aqui os dois motivos pelos quais você ainda acha que os nativos falam rápido demais. Bom, o primeiro é porque você ainda não aprendeu e não entendeu a pronúncia das formas contraídas, e o segundo é porque você não pratica o listening corretamente, você não pratica o listening também ativamente, ou seja, sempre, tá?